Alô, meus amigos, minhas amigas, aquele abraço. Estamos chegando com o nosso Fé em Campo, programa que nós apresentamos aqui na nossa Abapai Rádio Digital. Um grande abraço para você que nos ouve. O programa vai ao ar sempre na quinta-feira, entre 22 horas e 22 horas e 23 horas, né? Das 10 às 11 da noite. E repete na sexta-feira, do meio-dia, 1 da tarde. E você nos acompanha na internet pela nossa Abapai Rádio Digital e também pelo nosso canal de YouTube, né? Eu sempre faço confusão. O nosso canal de YouTube é o canal da Abapai Rádio Digital. E você nos ouve no aplicativo da Abapai Church, da Igreja Abapai Church, né? E lá você você instala o aplicativo no seu telefone celular. E aí na parte superior do aplicativo tem um sinalzinho do play, você clica lá no play e já vai estar ouvindo a programação da Abapai Rádio Digital. E ao mesmo tempo que você ouve, você pode ficar navegando lá pelo nosso aplicativo, informações sobre a programação da igreja e etc. e tal. Lembrando sempre que nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Aqui a gente conversa com pessoas ligadas ao esporte, né? Normalmente a gente fala mais do pessoal do futebol, que é mais a minha área, mas nós já conversamos aqui com gente da Bocha, né? Já conversamos aqui com o Begnini, com o João Castelo da Bocha, já falamos aqui do projeto Anjos do Futsal, com o Jean Reis, nós já conversamos aqui com as feras do Karatê, né? Da Ladissara, e, enfim, já falamos de outros esportes aqui, né? Mas hoje a gente está com o futebol, porque está conosco aqui o Sandro Mota, que foi lateral do Criciúma Esporte Clube, jogou em outras equipes, evidentemente, e que hoje aceitou o nosso convite. Esses dias nós nos encontramos num culto e a gente não conversava há algum tempo, né? E aí eu me lembrei antes do programa desta semana, né? Falei, puxa vida, eu vou convidar o Sandro. Convidei e o convite foi aceito na hora, né, Sandro? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo. Seja bem-vindo aqui com a gente, né? Eu que agradeço, né, o convite. É um prazer também estar aí conversando, e a gente, quando é procurado, né, e falasse alguma coisa que enaltece ou engrandece a parte tanto minha como, de repente, saber como está um atleta, uma pessoa, para mim é muito importante. É verdade, verdade. E a gente se encontrou num lugar bacana, num culto, né? E aí me lembrei de convidar o Sandro para vir participar do programa aqui, né? Na verdade, eu conheci o Sandro quando eu sou radialista desde 1977, já faz muito tempo, né? Lá no Antigo Testamento, como eu costumo brincar. Mas você também trabalhou em rádio, né? Eu conheci você fazendo sonoplastia, né? Era na antiga, que era Som Maior FM, que ficava na Eldorado, lá em cima do morro, e eu era sonoplasta da Som Maior, que era gravadas em vídeos, em cassetes, né, em fitas, e aí fazia tanto a sonoplastia, tanto da rádio da Som Maior, como a Rádio Cidade, que elas eram próximas, né, então como sonoplasta, mas que eu tinha uma idade menor, mas eu jogava futebol, né, mas estava já como sonoplasta, né. Ali você tinha que idade, mais ou menos? 18 anos. 18 anos. Eu tinha 18 anos e já estava trabalhando, mas jogava futebol, né? Futebol de salão, futebol de campo. E aí tive, né, já encurtando um pouquinho, já tive uma oportunidade mesmo da sonoplastia, fazer um teste aí que houve, que veio a equipe do Grêmio, né? Que foi através do Valdo, que eu sou de Siderópolis, né? Isso. E aí o Valdo mandou uma equipe de Porto Alegre, e teve duas equipes de Siderópolis, né? Sou de Siderópolis, e veio o Criciúma, com a equipe, nós comandamos duas e uma de Porto Alegre. Aí fez um teste lá, e eu trabalhava na parte da manhã, na rádio, né? E a gente fez, e eu passei num teste para jogar no Grêmio. Foi um teste que foi feito, né? Saiu eu e mais dois, o Rogério e a gente chama de Tides, aí esqueci o nome dele agora, que eram lá de Siderópolis, e a gente foi escolhido para ir pro Grêmio. Foi essa, mas estava trabalhando como sonoplasta, a gente deve ter se conhecido assim lá. Verdade, é. Você lembra de quem lá na época tua? Era a época do Robson Lopes? Né? Sim, o Robson Lopes, o Saul Santos. Saul, se não me falha a memória, é pastor já há alguns pastor, ele anos. Está em Balneário Camboriú agora. Estava em Lages um bom tempo, depois está em Balneário Camboriú agora. Isso. De vez em quando eu estou entrando. Casado com a irmã do Pedro Ismani.
Sônia. A Fábio. Irmã do Pedrão, né? Irmã do Pedrão, é isso. Daí o Robson, que o Richard também estava lá naquela época. O Sandro, que é corretor de imóvel agora, que quer fazer a parte da administração lá. Isso. O Robson, locutor, que foi locutor um bom tempo também, Robson. É o Robson Lopes, né? Robson Lopes. O Robson está em Florianópolis, tem lá o estúdio dele em Florianópolis. Quem mais você falou aí que é pastor, o Saul, que é pastor, já faz tempo que largou do rádio, né? A gente, como a gente fala, era o Robson, né? Que era a época ali. Tem que é o DJ, que é o Richard, né? O Richard continua trabalhando. Trabalhando, o Richard, que era a época no assim. rádio. E aí eu fazia mais a parte de sonoplastia ali, né? Mas conheci eles porque faziam uns horários. Aí você aprendeu lá a sonoplastia? Foi. Eles estavam pedindo para fazer, alguém que quisesse fazer um teste com sonoplasta. E a gente, mais jovens, metido naquele tempo de tocar fita, eu fui lá, eu tinha uma esperteza lá. E em 2 dias eu já peguei aquela questão da mesa e tal, né? Que você trabalhava com botão. Então eu fiquei no mês e aí fiquei lá 1 ano. Antigamente tinha as cartucheiras, né? Hoje é tudo no computador, né? Tinha que rebobinar no tempo certo, botar o fone. Tinha o Akai lá, o gravador de rolo, fita de rolo. Hoje não tem mais nada disso, é tudo peça de... Enrolava de vez em quando. Isso. Era tudo peça... Hoje é tudo peça de museu, aqueles Akai de gravador de rolo. Usavam para fazer eco, que a gente gostava do locutor de usar eco, né? E as cartucheiras, de vez em quando enrolava aquelas fitas, davam um problema danado. Hoje é tudo no computador ali, não tem mais. Programa, coloca e a rádio está no ar o dia todo, a noite toda, né? Mudou muito, né? Pois é, e aí, Sandro, na época que você foi trabalhar como sonoplasta de rádio, na época era a Rede de Comunicações Eldorado, RCE, né? RCE. Que eram várias rádios no Morro da TV. Mas aí você já jogava futebol desde que idade? Assim, eu gostava mais do futsal, na verdade. Do futsal. Né? E que lá em Siderópolis o forte era o Siderópolis Clube e o Sidera, né? Que era uma época forte, Dedé, Sabiá. Então era mais no salão. E no salão eu até me saía muito bem, até jogava nas categorias lá e tal. Mas eu fazia o atletismo também, gostava muito na parte do atletismo, fazia o 4x100. E em Siderópolis tinha bastante atletas na questão do atletismo. Mas jogava futsal, futebol de campo, e aí, como eu falei, na questão do Valdo da cidade, foi feito esse quadrangular com 4 equipes. Uma veio o Grêmio, o Criciúma Esporte Clube, né, no Sub-17, tinha o Marcelo Almeida, o pessoal todo que depois a gente veio jogar junto. E mais 2 equipes de Siderópolis, na qual eu fui um dos escolhidos para ir para o Grêmio. Eu jogava de volante, né? Depois fui jogar de lateral, mas era volante, eu fui um dos escolhidos para ir para o Grêmio. Mas isso é uma longa história, porque naquela época já tinha uma opinião formada e tal. E o Grêmio, eu tô indo lá para teste, não, é para te ficar definitivamente lá. Até o volante que nós escolhemos, estamos... na época você fez teste de volante? Volante, eu jogava de volante. Era volante. E antes eu tinha feito alguns testes no Criciúma e passei na época do falecido Fumanchu ali, né, que tinha ali, né, só que aquele tempo Siderópolis pra cá, não tem mensal, vai, volta, não era fácil, né? Aí consegui uma mensal, vinha, depois não consegui, mas assim, eu fui lá pro Grêmio, levei minhas malinhas, e assim, eu já vou pra ficar. Não, eles ligaram, não, tu vai tal dia e já vem pra ficar. Então nós fomos lá, eu e mais 2 atletas lá de Siderópolis, só que era assim, vai chegar já pro treino da tarde, e tu vai treinar e já vai ficar lá no alojamento, já traz dito e feito, chegamos lá, os amigos lá de Siderópolis, Elton e Neno Rovares, lá da padaria, né? Que tinha antigamente, levaram, fomos com o Del Rey e tal, tudo bem, vai ficar e tal. Só que chegamos lá, o treino foi adiado, vai ser amanhã à tarde. Não tem problema, ficamos no alojamento, mas tá cheio o alojamento, não tem como ficar. Mas como viemos de Siderópolis e tal, naquela coisa e tal. Os 2 fizeram um teste, os que tinham uma idade menor, né? Fizeram um teste e eu disse assim, não quero mais ficar. Ele chegou e já queria vir embora. Na mesma hora. Daí eu disse, não, fica aí, vamos achar um alojamento aí. Eu disse, não. Pô, era um combinado, esse combinado não foi feito. Aí os diretores, não, fica aí, fica ali no hotel e tal. Eu disse, não, decidido, não quero. Aí peguei e vi os testes dos 2 garotos, peguei a mesma mala no mesmo dia que nós fomos, porque os 2 não ficaram também lá, que os outros eram pro teste, e eu, definitivo. E aí, vim embora. No outro dia,
Subsequente, o Gonzaga, ô Sandro, não quero fazer um teste? Aí fiz um teste no Criciúma e fiquei no Criciúma em 89 e aí fiquei. Aí, saindo da rádio, aí comecei a jogar no Criciúma Esporte Clube. E isso lá no Grêmio foi que ano, Sandro? Isso no Grêmio foi em 80, foi na mesma época, em 89. 89? Porque eles tinham feito 17 para 18, eu já estava lá estourando, 17 para 18, 89. E aí eu só saí, não fiquei lá no Grêmio, aí eu fiz um teste o Criciúma tinha visto também que eles tinham me chamado para ir pro Grêmio. Vem pro Criciúma. Não, vou pro Grêmio, melhor no Grêmio, né? Mas aí depois voltei e fiz um teste no Criciúma como volante. Mas essa história também no Criciúma, ela é meia... Quando eu cheguei no Criciúma para jogar de volante, tinha, nas categorias de baixo, tinha o Claudio Omar, que era o capitão do time. Sim, muito bom, jogador do Paraná, acho que Claudio Omar. Foi um volante aí, capitão do time, muito bom. Tinha o Valdir, que era irmão do Valcir, que faleceu, né? Isso. Que eram os dois titulares, e tinha o Edson da Garopaba, o Negui, que jogava na minha idade. Mas isso era no Júnior? No Júnior, porque daí que eu já estava com a idade de 18. Eu disse, não vai ser fácil ficar daí Gonzaga Sandro. Aí... Era o Gonzaga o técnico? Mas como é que eu passei, mas como é que vão ficar? Tá, vamos ver. E por coincidência, o time do profissional tinha jogado e os reservas iam jogar, os que não jogaram, e o jogar acertado com alguns do Júnior e tal, contra o Júnior. Daí, quem que pode? Sandro, vai. Só que tu vai como lateral direito, pelo profissional. E aí nós fomos no Campestre lá fazer um treino e era o Levir. Eu fui como lateral. Tu vai lateral? Vou, para completar o grupo, né? Como eu fazia atletismo, eu botei na minha cabeça, no lateral, pega a bola, faz aqueles 50 metros, 100 metros, cruza, tá... E eu fui pelo time de cima, né, no caso, pro profissional. Eles começaram a trabalhar a bola, eu acho que o Vanderlei tava, o Mar, Zé Roberto, aquela época todo mundo, passei. Fiz aquela velocidade, na primeira eu acertei o cruzamento. O Vanderlei fez o gol. Gol. Eu é fácil isso aí, eu acho que é. Era o Júnior contra o profissional? Era o Júnior contra o profissional, só que eu fui pelo profissional. Sim, já treinou no profissional. Pra lateral ali, pra completar, contra o Júnior tava. E foi numas duas jogadas lá, cruzei, Vanderlei até hoje, se fosse da memória. Os dois cruzamentos, o Vanderlei fez os 2 gols de cruzamento. Aí eu levei, tá esse guri profissional. Daí os caras, ele tá chegando agora, como é que... E a história começou mais ou menos assim, né? Foi com o Levir, então? Foi com o Levir. E aí, o Levir, traz esse menino aqui, imagina, esse guri aí, como é que eu não tinha visto? Não, ele tá chegando agora. Não, veio de algum time? Não, cidadezinha aí e tal, mas está se ambientando e tal. E nem a lateral é volante. Daí foi aí a história e comecei a ir para lateral. Agora é interessante. Então você nem chegou a atuar no time júnior, então? Não, eu vim... em 89, que o time júnior foi campeão, que foi em 89 que tinha chego, né? Até foi a entrega das faixas contra o Grêmio, eu joguei. Então eu já vim, daí em 89 eu vim, como já com 18 anos, né? Naquela faixa etária de 18 anos. Mas então você chegou a jogar no júnior? Joguei 89, 90 e 91, e profissionalizei em 92. 92. Aí ele foi campeão no Júnior só nesse ano de 89? Só 89 foi campeão, daí não, foi campeão 89, que tinha vindo, mas não fui, 89, 90 e 91, que foi 3 anos, né? 89, 90 e 91. Mas, e no Júnior, você estava atuando como volante ou lateral? Lateral direito. Daí eu fui para lateral. Naquele teste, no treinamento foi para lateral, e aí beleza. Porque daí tinha o Jairo Santos que já jogava no profissional e jogava, e depois tinha de seleção e tal. E aí ficamos ali na briga, e o Jairo Santos pela lateral direita. O Jairo era muito bom também. Bom jogador, nós somos amigos. Nossa, eu me espelhava até nele, porque o cruzamento do homem era muito bom. Muito bom. Era perfeito. E o Jairo era um lateral de altura de zagueiro e jogava muito bem de lateral direito, né? Ô Sandro, eu acho que também deu certo para você, porque normalmente o volante, a gente não vê um volante rápido, de muita rapidez, mas o lateral precisa ter mais velocidade, e você tinha essa velocidade, você estava dizendo que corria também no atletismo, né? É como eu falei, né, que foi são coisas que, por exemplo, na faixa etária hoje com 18 anos, é difícil pegar um jogador que está aí, né, tu já tem que ter uma hoje base. Vai pro clube com 14 anos. 14, 15 anos, e aí tu vai às escolinhas, até eu tenho, depois se der a gente vai falar sobre as escolinhas que eu tenho aí. E aí tu tá lá com 14, 15 anos para já estar aquela base. Eu jogava salão, tinha uma base, mas o atletismo porque a gente fazia 100 metros, 4 por 100,
E eu vi naquela possibilidade, assim, pô, lateral é aqui, 100 metros, aquele tempo. E aí foi naquela questão de velocidade. E eu pela altura também, com metro, claro que era um pouquinho menos, mas 1,80 m, também para lateral é alto e tal, mas é a questão que deu certo. E você sempre foi fisicamente forte, né, Sandro? Foi, sempre. Daí eu usava, aí eu comecei a usar aquilo que eu tinha mais, que era força, né, velocidade e força para tá bem sempre nos jogos, é isso. E depois, nunca mais você jogou de volante, sempre de lateral, ou alguma vez jogou como volante? Eu joguei, e aí eu fui, depois da minha rodagem, não, sempre joguei como... Aí tinha uma vez ou outra, daí puxava para volante no Júnior e tal, mas depois eu fui jogar no Glória de Vacaria e eu joguei como volante e até como meia. Mas assim, depois sempre como lateral. Aí no Criciúma você ficou quanto tempo no Criciúma, Sandro? 89, né, que eu consegui 89, fiquei até 95, quando a gente foi campeão, em 95, e em 96 eu fui pro Figueirense e retornei ao Criciúma. Então o primeiro clube seu fora o Criciúma foi o Figueirense, emprestado? Emprestado, foi o Figueirense. E no Figueirense, você foi bem lá, jogou? Foi uma época do Figueirense que estava meio ruim, a questão estava, né, e foi uma transferência, foi eu, Silvio Criciúma e Tadeu, que era um atacante que veio do Blumenau, a gente foi pela vinda do Gelásio, o zagueiro. E aí, mas a situação não estava muito boa lá, foi meio difícil, tá? Mas assim, né, vou voltar. Foi o Tadeu definitivo e o Silvio Criciúma. Silvio foi bem lá no Figueirense. Silvio foi bem, depois foi pro Goiás e rodou, né? E eu voltei, mas infelizmente da minha volta em 96, que foi só o primeiro semestre, o Criciúma não quis ficar comigo. Aí foi E aí é onde no finalzinho de 96 eu comprei meu passe, junto com o Criciúma. Você comprou em 96. Quando é que você... Eu me lembro que uma vez, porque eu praticamente presenciei. Você teve um acidente de carro que você fraturou a perna, né, Sandro? Não, é assim, ó, foi... Eu fraturei a minha perna, foi num coletivo. Tá. Porque desculpa. Foi em 94, né? E tinha sido em 94, eu estava escolhido um dos melhores jogadores, até foi de Santa Catarina, na posição lateral, fui seleção catarinense e na época tinha o placar, eu fui o segundo melhor lateral do Brasil. Então estava uma sessão. E aí eu quebrei a perna. Foi num treino. Foi no treino, me perdoe. E aí no treino, e aí voltei só, recuperação, aquela recuperação meio lenta. Achei que era eu confundi então. E aí eu voltei em 95, joguei normal, e sim, aí em 95 eu tive um acidente. No final do ano, depois fomos campeões e tal, eu sofri um acidente na Içara. Foi, eu achei que fosse no acidente que você tinha fraturado a perna. Não. Aí você foi pro Figueirense, voltou pro Criciúma, comprou teu passe em 96? Daí eu joguei o primeiro semestre no Figueirense com a promessa de jogar o Brasileiro, porque daí tinha o Eliseu, um lateral que veio, estava nas categorias de base, muito bom jogador, eles queriam aproveitar no Júnior e aí eu voltei. Aí eles disseram, Eliseu estava bem, né? Também assim, nós não vamos ficar assim, mas eu sou do clube, vou ficar aí, né? Aí não quiseram, me deixaram naquela época de encostar, deixa encostado aí e tal. Fiquei treinando com as categorias de base e tal, e aí desculpa, né? Fui campeão em 95, imagine. 96 joguei aí, estou ativa e eu não ficar parado. Então o que é que vocês vão fazer? Só se aparecer clube, naquela época aparece, não aparece. Só deixa eu jogar. E até na oportunidade o falecido Lula Pereira estava no União São João de Araras. União São João de Araras, E o Ramírez no Rio Branco. E queriam comprar. E aí fizeram uma proposta de 150 mil reais, aí o Criciúma não quis, aí no final o Paulista ia começar e não deu certo. Aí no final fui lá e o falecido Geraldo Luiz de Farias, eu tenho que jogar, eu não posso ficar mais parado e tal. Eu tenho isso em dinheiro e vocês querem... duvido se tu compra. Eu tenho um carro aí, eu tinha um Tempra. Eu falo com o meu sogro e tal, disse, tenho meu Tempra aí, meu Tempra vale e tal. Eu vou lá vendo meu Tempra e vem comprar. Eu preciso jogar. Não, se tu vier com o dinheiro aí, não. 1h30 da tarde eu tô aí. E foi dito e feito. Aí fui lá, pegamos o dinheiro e eu cheguei com o Tempra ainda. Porque tinha uns amigos na cidade, não, vamos comprar isso aí. Aí, automaticamente, até o Rogério, né, um radialista que era o Rogério, estava lá no. O que é isso? Não, vem comprar meu passe. Aí fui lá. Aí comprei meu passe, só daquilo ali já estava fazendo uma transação para mim para União São João de Araras, onde eu fui. Desse daqui foi para União de São João. Daí tá, era o Lula Pereira estava lá e eu estava com, imagina, eu estava com, na faixa etária de 24 anos. Imagina. Eu cheguei com 24 anos lá no União São João, como já velho lá, porque eles sempre faziam uma formação de jogadores. Mas o Lula Pereira me conhecia e eu fui. E aí, o Lula treinou o Figueirense também, né? Treinou o Figueirense, aí me conhecia, vou te levar onde eu for, vou te levar. Imagina, tem essa força.
E aí fiquei no União São João. Mas lá também foi meio complicado, porque lá eles também gostam de fazer jogadores, né? Eu cheguei com 24 anos, era um dos mais velhos que tinha lá. Eu acho que na época, assim, de jogadores conhecidos lá, quem estava lá, acho que está o Léo, lateral esquerdo, que jogou no Santos. Eles sempre faziam, né, a formação. E tinha um Neném que jogou no Palmeiras também, um lateral direito. E tinha um cara que, olha, eu vou te falar, em categoria de base, assim, lateral que ele tinha no São João, muito bom. E eu fui para substituir esse jogador que é para Espanha e tal, que sempre foi uma... Mas, infelizmente, o cara não vendia e não podia. Eu ia para o banco do Paulista, só se eu assinasse a súmula, eu não poderia se transferir para outro time. Esse cara não vendia, o Chiquinho, lateral. Aí, no fim, quero jogar, não posso ficar parado. Aí eu vim para Pelotas. Pelotas. Brasil ou Pelotas? Pelotas mesmo. E no Pelotas teve uma boa passagem? Foi boa passagem, né? Valmir Loruso, o treinador. E eu tive uma boa passagem, já cheguei, aí foi a primeira semana do Brapel que teve, e fazia uns 4, 5, não, acho uns 9 anos que eles não ganhavam o Brapel, e a gente ganhou, e eu fui muito bem no jogo. Então, aí é a circunstância do futebol. Né? E aí, depois do Brasil de Pelotas, você jogou mais aonde, Sandro? Daí eu vim no Brasil de Pelotas, voltei, eu fui para São Paulo, joguei no São José dos Campos, no Campeonato Paulista, e no Campeonato Paulista o Gelásio, assim, para lá, o Vilmar, que tinha se machucado, o zagueiro, estava em lesão, mas estava em recuperação lá. O Adil estava lá, que tinha passado pelo Criciúma e tal, atacante. E aí eu fiquei lá no São José dos Campos, voltei, depois, aí eu tinha jogado no Glória, né, no Pelotas, e aí joguei até 98, 99... no finalzinho de 99 eu fiquei meio parado e voltei em 2000 para o Criciúma. Naquela época o Criciúma estava numa situação meia difícil. Aí, tem alguns jogadores que estão na cidade que querem voltar. Voltou eu, Claudio Almir, mais alguns, o Fabiano estava o goleiro, mais os guris da base, porque estava uma situação meio complicada em 2000. Aí você parou que ano, Sandro? Eu parei em 2001, que eu fui para a China. Em 2001... chegou a jogar fora do país, então. Daí tinha um Emerson, um centroavante que jogou no Figueirense, e jogou comigo, que eu já tinha jogado no Figueirense, os parentes dele é daqui, ele tinha tocado uma Seven, ali um centro de eventos que tem. E eu correndo na prefeitura ali para arrumar algum clube e tal. O Emerson que jogou na seleção brasileira, não foi? Foi aquele mesmo Emerson? Esse Emerson é o volante, né? Que era, volante, esse jogou na Roma. Jogou... É outro Emerson. Outro Emerson jogou no Figueirense, foi muito bem, um atacante. E aí a gente se conheceu, ele disse, machucou, eu estou na China há um bom tempo e machucou um volante lá. Só que lá é muita acupuntura e tal, tu não vai de volante, vou amanhã. Então, fica pronto, se tiver o passaporte, já te ligo. E aí, estava em Florianópolis, lá na casa dos parentes, já vem hoje. Aí eu peguei as roupas em Criciúma e fui para a China. Daí fiquei lá 6 meses. Ficou 6 meses. Só por um tratamento do atleta. Hoje é um bom negócio jogar na China financeiramente, né? Ótimo. Na época não era tudo isso, né? Não, em 2000 não era... até foi bom, não tenho o que reclamar, né? Mas se fosse hoje... Hoje eles pagam muito bem. Né? Muito bem mesmo. Né? E na época lá, ainda quando chegando lá, hoje tu vai já com o contrato, lá tu tinha que fazer aquele teste, dar 12 voltas, se não passar, sem fazer velocidade. Então, se passava lá para jogar por teste físico, não pela bola. Não pela bola, era uma coisa meio complicada. Pois é. Porque o seguinte, né, agora a China já é bem mais profissional no futebol, né? Sim, né? Então já progrediu muito. Os americanos, o próprio brasileiro para lá, o uruguaio, então foi começando a mudar. Não precisa disso, é diferente totalmente, né? A questão de dinheiro e tecnologia não tem igual, né? Então, para eles não era o dinheiro, não era o fator, né? Sim. Mas sim, aí a forma como eles conduziam. Então, ia jogador que eles... Tinha cara que chegava lá, nunca chutou nada, eles correm bem e tal. Então, corria bem, jogava. Mas aí para eles, para mandar o jogador embora, por dinheiro, eles mandavam, então assim, né? Porque você ficou 6 meses lá, então. 6 meses, porque daí vinha esse jogador, era do Uruguai, era uruguaio, daí ele vinha para o Uruguai, porque lá eles queriam só fazer acupuntura. Realmente, eles disse, não, eu não vou fazer uma acupuntura numa lesão no ombro, venho para o Uruguai, faço uma cirurgia do ombro, ele tinha uma luxação, faço uma cirurgia, 2, 3 meses, volto, já veio a família, e aí eu fui para substituí-lo. Só que chegando lá, ele não liberaram ele, mas eu fiquei no clube lá, me pagaram tudo e fiquei. Mas foi uma experiência muito válida, experiência de vida, e que depois eu levei para minha vida, que depois eu vi essa transformação de...
eu pobre, né, humilde lá de Siderópolis, tem a possibilidade do futebol jogar fora, né, ter uma rodagem, e aí que chega no final pra gente falar que as aprendizagens de Deus, dá valor à vida, dá valor ao feijão, arroz com feijão, ao companheirismo, à amizade, amor e até essas coisas todas. Porque não deve ser fácil, imagino, naquela época, sair daqui para ir para a China, costumes diferentes, idioma, tudo é muito difícil, né? E assim, as histórias aí que nós temos com os amigos, aí eu conto as histórias, eu gosto muito de falar, né? Tanto a minha ida como a minha volta, elas foram meio conturbadas, como na vida de todo, né? Porque quando eu fui, porque daí eu fui a Porto Alegre, Chile, do Chile, Los Angeles, China. Só que teve vou saber, 16, 20 e poucas horas, que acordei, estava todo mundo descendo, eu desci também, mas só que eu estava em Hong Kong. Só que Hong Kong era só a rota para você ir, para nós ir para te dar onde era a cidade. Aí eu desci, né? Frio. E olhava lá aqueles, né, os militares lá da hoje, eu só tinha um nome do local que eu ia, com papel, meu nome, like play futebol. É a única coisa que eu sabia. Jogador de futebol, inglês bem arrastado. E nada, me levaram para uma sala e falavam, e eu nada não entendia. Aí pegava um telefone para dar, para aquela coisa toda. No final das coisas, o que aconteceu? Eu desci, o voo atrasou 30 minutos, quase 30 minutos por causa de mim, porque eu estava lá, eles não estavam, até que me levaram para a aeronave, a chinesada toda, né? Já me olhando, tudo meio bravo. atravessado lá, eu fui lá, eu treinando poltrona, eu não entendia nada, sentei, fiquei na minha, né? E aí eu chinês, daí eu peguei, Tindal, eu Tindal, eu sei. Aí sentei e fui, aí cheguei lá, como desse, daí, quando, né, o avião chegou da Tindal, agora eu acho que é. Aí no desembarque era Tindal. Daí desci, olhei no aeroporto, vi o Emerson, né, que tá lá me esperando, assim, mas histórias assim, né, que a gente conta e... Era uma cidade pequena? Não, a cidade ela era igual o Camboriú, né, a cidade assim, né, ela tinha cidade praiana, a gente morava numa cidade praiana, condomínio fechado, não concentrava. Eram umas coisas bem, né? Mas tinha cidades que... O Rodinei, que está em Criciúma aí também, que jogou lá, foi um ídolo lá também, mas jogava em cidades menores. Certo. Então, essa cultura totalmente, alimentação ruim. Então, lá o Emerson estava 4, 5 anos lá, já estava lá há um bom tempo, e eles, não come qualquer coisa, vamos... Até eu fui para lá, eu levei na sacola, até quando foi a revista lá em Los Angeles, eu levei feijão. Assim, só traz 2 calças, uma camisa e uma blusa meio friozinho que tá aqui. O resto aqui nós temos roupa, porque, né? Então levei muito feijão, molho, sazão para nós, arroz para a gente fazer lá, porque a questão era bem complicada. Né? E podia entrar com comida assim? Podia. Daí em Los Angeles eu expliquei que eu ia jogar futebol e tal. Daí não pobre, não tem nada. E aí chegamos lá na China, daí, o Emerson, feijãozinho. Louco, vontade de comer um feijão. Feijãozinho, congelamos, tinha geladeira lá, aí congelamos os feijãozinhos lá nos potezinhos e fazia, porque realmente, né, hoje... Na cidade que a gente estava ainda legal, tinha Carrefour, tudo, mas tem cidades que tinha que comer, né? Então, basicamente a nossa alimentação lá em 2001, que não vai mudar muito, era a asinha e a coxinha de frango. Todo dia. Com arroz e saudade feijão. de um contrafilé, um churrasco. E aí depois descobriu alguma churrascaria que tinha lá brasileira, mas totalmente apimentada, então é diferente. E aí a gente começa a dar um valor as coisas que a gente, né? Arrozinho com feijão, reclamar, é verdade. Então, a gente vê, aprende com essas coisas, são aprendizados na vida da gente, né? Que ajuda a gente a crescer, né? E família, o Sandro, como é que é o nome da tua esposa que eu me esqueci? Kelly. A Kelly. Tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, né? 3? Eu tenho... com ela, quando eu casei com ela, já tinha o Gustavo, né? Hoje tenho o netinho, né? Legal. O Gustavo tem que idade? O Gustavo tá com 31. 31? Nunca jogou bola? Não, joguei até 31 joguei no veterano, mas nem no veterano. E aí eu tenho tem a Manuela, que mora junto com a gente, né? E antes que eu namorei antes, eu tenho um filho que é o Lucas. Esse joga handebol, a família, tanto minha parte do futebol com da mãe dele, né? Jogava handebol e tal, e ele tem. Então são esses 3 filhos que eu tenho aí, a gente
vai Legal. combinando. E o teu sogro, como é que é o nome dele? Orlando? Não. Foi o que era, ele foi um dos fundadores da torcida do Criciúma, não foi? Não. Acho que você está confundido. O da torcida lá tinha o Nelson, o seu Nelson da Autoé, que ele fazia lá. Daí o seu Nelson, a gente sempre estava envolvido, e aí eu tinha amizade com as filhas dele e tal, que a gente tava, mas não... Eu achei que fosse, me perdoe. Falecido Nelson da Autoé, né, que era da guerrilha, acho. Você é da guerrilha. Ou era uma outra torcida, Força Tricolor, alguma coisa. Teve uma outra torcida. E aí eu era muito amigo dele ali. Como é que é o nome do pai da Kelly? Da Kelly é Orlando. Orlando, ele tá trabalha certo, no outro setor, né? Que verdade. ele veio do Rio Grande do Sul, que trabalhou de gerente no banco. Isso, era bancária, é verdade, verdade. Pois é, e aí a tua esposa é de Siderópolis ou Criciúma? Não, ela veio do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Eles vêm pra cá, a gente se conheceu em 95, né? A situação, e a gente casou, mas ela é do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Ô Sandro, vamos entrar nessa área aqui da vida cristã dos jogadores, né? Quando eu converso com jogadores aqui, já entrevistei vários jogadores, ex-jogadores e jogadores em atividade, bastante envolvidos com a vida cristã, né? O Gessé já esteve aqui comigo, né? Que ainda está jogando. O Wilson, ex-jogador, também é muito envolvido com a vida cristã. E outros mais, que eu não vou me lembrar agora de todos que nós já entrevistamos aqui no programa Fé em Campo. Mas eu me lembro que, na época, lá atrás, quando começaram a surgir os atletas de Cristo, e não faz muito tempo ainda, havia muita crítica, às vezes até faziam gerar polêmica por causa disso. Mas eu tenho visto que hoje... há um senso profissional bem maior por parte dos jogadores de futebol, né, Sandro? Porque antigamente, claro, a vida do jogador sempre ofereceu essa condição do glamour, dos fãs, e às vezes isso acaba ocasionando problemas na vida do jogador. Sim. E hoje em dia a gente vê os jogadores de futebol muito mais profissionais e muito mais... na vida cristã, né? Assim. Não sei se você pensa assim, mas eu vejo, por exemplo, no time do Criciúma de hoje, a gente sempre encontra vários desses jogadores nas igrejas. Pastor Telmo, aqui da Aba Pai, vai pregar na concentração. Sim. Jogou também no Criciúma, né? Jogou. É do teu tempo? Mas o pastor é um pouquinho mais novo, né? Mas eu conheço ele também, que ele já teve uma passagem ali. Então a gente já tem vários atletas que passaram, né? É verdade. E hoje você vê dessa maneira também, assim, os jogadores hoje de futebol são bem mais profissionais que na tua época lá no início? Sim, muito mais. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Claro que a gente fala. E o futebol que você jogava, né? A gente tem, que é aquilo, nunca vai acabar. É isso mesmo. A gente tem aquele momento de 5 ou 6 anos no glamour. Uma época que eu joguei no Criciúma, eu falo por mim, mas aí, né? Veio lá de Siderópolis, daqui a pouco as coisas aconteciam. Vai ali, compra um carro, depois tu paga. Isso então mesmo. essas coisas, aquilo vai te enchendo. Vai numa loja, não, leva, depois tu... Então essas coisas vai te enchendo o ego, né? Mas isso tudo é passageiro, né? Então hoje eu acho que aquela época já existia atletas de Cristo, mas que sempre eles ficavam naquela, né? Porque eu falo que todos que antes de conhecer Cristo sempre tinha aquela coisa, oravam. Rezavam Pai Nosso, seria, né? Todos oravam. E para agradecer, eu ganhar do jogo, para ganhar dinheiro, ou para dessa forma, né? E acho que agora ela ficou, acho não, né? Eu tenho certeza que é uma coisa mais profissional. O futebol ele ficou mais profissional. Em todos os aspectos, todos os aspectos. Então, profissional, porque ele é uma corrente que tem muitos jogadores que, se tu pegar, eu faço parte hoje do Sindicato dos Atletas Profissionais, né? E tem um amigo também comum, o Alex, que é da HAP, e a gente Viola, e a gente faz um trabalho aí e vem fazendo aí no estado, indo em clubes, falando, pregando, mostrando para ele para estudar, mostrando para eles que o futebol é rapidinho, 10 anos, e que muitos ganharam muito dinheiro também e depois são esquecidos, alguns ídolos são esquecidos, né? Verdade. E que eu não fui nenhum ídolo no Criciúma, né? Mas como pessoa eu me acho, né? Botar a sessão... uma pessoa, gente boa, como diz outro, né? Com certeza. Mas eu vi muitos atletas, muitos assim que não... Eu sempre falo, Marcelo Silva, de uma geração minha, que foi um dos artilheiros, jogou muito, e que foi... tu via ali depois, o guri foi não jogado as traças, mas não devido valor, né? Maciel, volante, eu falo de mais umas pessoas... depois, por fim, aí tu vê um ídolo
o Maico vindo aí, tá acabado, não sei o que. Então aquilo é um momentâneo, que nem o dinheiro, né, que tenha ganhado não faz. Então acho que a parte espiritual, ela se completa. Então, onde a grande maioria, porque tem que estar concentrado. É como eu falo, que hoje em dia, né, claro que a gente tem que procurar, e é uma realidade hoje, buscando mais a Deus. A gente não sou nenhum santo, mas a gente procura mais o Deus e dá aquele motivo que é real, né? A gente fala, para te ir bem, tu tem que concentrar, tu tem que se alimentar bem, né? Tu tem que ver as jogadas, e a vida como Cristo é essa mesma coisa. Tu tem que ler, tu tem que pegar a disciplina com palavras para que tu pregar. Uma hora no jogo, claro, tu vai ter uma época que diz assim, porque é atleta de Cristo que não vai dar uma porrada, que não vai chegar. Não, eu acho que isso é um conceito que era falado. Falava muito isso, né? Não, mas isso não é. É no jogo lá no normal. Depois, claro, que não vai querer machucar ninguém, nada, né? Mas hoje a consciência está muito maior, tanto com o profissional e principalmente na questão de atleta de Cristo, né? Que tem muitos, né? E que estão voltando a Deus. Então, assim, porque hoje tu vê mais famílias indo em campo, e isso tem tudo, e quem disser que não é a realidade. Os jogadores que levam família antes não levavam. Isso, né? verdade. Então já levam ao campo, crianças, e todo tem em torno. Os jogadores em si, mais reunidos com a família, não tem tanta discórdia, tu não vê hoje tanto falatório de jogadores, um ou outro falando. Então, essa é a palavra-chave, né, que através dos atletas de Cristo, através da palavra de Deus, é que está sendo empregada. Imagina, era muito diferente, né? Como você disse, você destacou, ressaltou uma questão muito interessante. Antigamente, a gente não via mesmo o jogador levar a família no estádio. Hoje você vai lá nas cadeiras, nas chamadas sociais, tá lá as esposas dos jogadores. Muito dificilmente uma esposa não vai no jogo com os filhos, tem lá o lugar delas no estádio. Depois do jogo, eu sei porque eu tinha essa condição de realizar um programa de TV nos bastidores quando começou a TV Tigre, quando terminava o jogo eu ia lá para onde os jogadores se reúnem, as esposas estavam lá, os filhos estavam lá, e dali os jogadores já saíam com as suas famílias, ou para jantar, ou para ir para casa. Então mudou muito, 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 né? Esse movimento de atleta de Cristo... hoje nem se fala mais atleta de Cristo, já não se usa mais essa nomenclatura, né? São atletas cristãos. São cristãos, né? Na época era como é que era o nome do goleiro lá de Minas Gerais, que sempre entregava, tinha o Baltazar, que entregava uma Bíblia, que era centroavante, tinha o goleiro também, porque né? a coisa, agora ela já está assim, antes que falava atleta de Cristo, né? Sei que, não, hoje tu não poderia nem falar numa palavra, tinha jogadores que queriam, aquele atleta lá não quer nada, não quer sair com o cara, só quer saber de rezar, né? Essas coisas, quer orar, né? E tal. Mas não, hoje não, é como eu falei no começo, quando quem não era atleta, sempre ia lá, botava chuteirinha né, que tinha os altares e tal, mas sempre procurava alguma coisa. Hoje não, hoje jamais é voltado, não estou dizendo nem todos, né, mas a grande maioria, mais aquela questão espiritual, né? Que hoje é família. Antes tu via a maioria dos jogadores, isso aí foi isso aí não quer nada com nada, isso aí é Então hoje não, então acho que é através ouvir a palavra, a gente da família, respeito, né? É que eu sempre falo, a fé, o amor, né? E a esperança que daí vai... Então, que a grande maioria de jogadores e atletas, né? Tanto não é só no futebol, isso é em todas as áreas, né? Hoje está acontecendo isso. É verdade. E hoje no futebol, né, Sandro, que a gente vê o seguinte, ó. Se o cara não for atleta, no meu ponto de vista, o futebol não tem mais a qualidade que tinha na tua época. Para achar um lateral que jogava como você, é muito difícil. Sim. Como você jogava, tô falando de ti, tem mais um monte, né? Sim. Mas achar um Sandro hoje para jogar, porque você jogava muita bola. Sim. Jogador forte, velocidade, inteligente. Era um jogador, um lateral de ótima qualidade. Então é difícil. Hoje a qualidade plástica caiu. Agora... A questão física é 1000 vezes superior do que antigamente. Né? Então, se o jogador hoje não for um atleta, se ele não tiver força física, ele não joga, né? Sim. Nem que tenha qualidade técnica, não joga. Pode ter qualidade técnica, mas é física. É que mudou. Eu ainda às vezes discute, às vezes não. Né, o que tu acha hoje do futebol? Eu acho que mudou. Os treinadores, a característica, né, de nós acampamos algumas coisas de fora. A individualidade do jogador brasileiro foi perdida, no meu ponto de vista, eu acho, porque antes
o jogador brasileiro ia pro drible, ia 1 contra 1, fazer, tá. Hoje tu vê aquela, recompõe o meio, linha alta, linha média, linha aberta. Pô, aí tu chegar pro goleiro, quer a linha alta, quer a linha média, quer a linha baixa, vai, treinamento. Tu vai lá e tira a característica, tu pega um atacante, tu tem que vir marcar até o meio. Se tu não marcar, no jogo tu não marcou, o cara fez o gol. Então, são coisas que antes tu, opa, olha, eu tenho eu vou falar do Criciúma, eu tenho um Soares. Se chegar 3 bolas na área cruzada, ele vai fazer 1. Como é que foi o jogo? 1-0. Não vamos tomar lá atrás. E tá, se fizer uma falta aí, Roberto Cavalo vai fazer um gol de falta. Então vamos cavar. Então, são coisas, características de jogadores que tu tem na coisa. E hoje mudou muito. Então, hoje o zagueiro é superstar, lateral superstar, não estou dizendo que não. Então, mudou não estou dizendo que só o meio, o atacante, pode ser o lateral, um Paulo Baia, que vinha pelo meio, fazia gol. Às vezes ele carregava o time, então essas coisas, só que nós perdemos, né, essa questão. Mas a questão profissional, hoje ela está. Então, está envolvida desde, como eu tinha falado hoje, nós somos do atleta, nós somos do sindicato e do AGAP, a gente vai nos clubes para falar sobre isso, Tente. Desde a hora que tu vai começar ser profissional, desde a hora do estudo, tu vai parar, hoje em dia, teu dinheiro, invista no teu conhecimento, né? É como eu te falei, se fosse um tempo atrás, eu tivesse a grande maioria do nosso pessoal aí, eles estavam muito na frente. Então, essas questões. Então, tem que ser profissional, porque ela te dá, tem para uns dá 15 anos, dá 20 anos, mas para uns dá 7, 8 anos. E 7, 8 anos, aí você diz assim, hoje, a gente faz estatística e tal, eu ganhei na minha vida ali, dá 2 milhões de reais. Mas tu ganhou 2 milhões. Aí, daí tu parou, 2 milhões, comprou uma casa hoje, um apartamento que a gente vê, estou falando, né, grosso modo, 600, 700 mil com uma casa e tal. Aí tu compra um carro, não quer ficar para trás, tal, 100, 200. Aí, tu vai investir tal, não sobra nada. E aí tu vai fazer o quê? Acabou o futebol. Tu vai no futebol, daí tu vai, conhecimento, vai no quê? Tu vai fazer uma administração. Mas tem os caras que estão 300 anos na frente. Então, hoje, a partir do estudo, e hoje o jogador, ele fez isso. Ele vai lá no dinheiro que ele tem, ele começa a investir nele, na capacitação dele, nas pessoas que estão do lado dele, para, investe meu dinheiro nisso. Eu tenho uma retaguarda. Às vezes muitos falam, tem um cara sempre que está junto, um auxiliar, mas realmente ele precisa hoje em dia. Um pai, um irmão, até um próprio empresário que esteja lá junto, para as coisas não... Cuidar da vida então, financeira. Então, ela ficou profissional desse jeito, nesse sentido, para as coisas caminharem. Verdade. Estamos conversando com o Sandro Mota, que foi lateral direito do Criciúma Esporte Clube, jogou na base, no time profissional, vários títulos, né, com a camisa do Criciúma, na base também com o time profissional, que está conversando com a gente hoje aqui na nossa Aba Pai Rádio Digital, contando um pouco da sua história, né, da sua experiência, daquilo que foi a sua vida como profissional do futebol, como ser humano de maneira geral. Bom, ô Sandro, e agora você continua trabalhando com futebol? Está hoje trabalhando com futebol? Eu sei que você já trabalhou no comércio, já foi comerciante, né? Eu, depois de ter parado aí, me envolvi com futebol, escolinhas, né? E aí, como em Siderópolis, eu tive uma oportunidade de trabalhar em Siderópolis, numa coordenação de esportes na Fundação Municipal, Departamento de Esportes lá em Siderópolis. Depois fui secretário, fiz alguns projetos que fiz lá e aí... E fiquei numa área. Depois voltei, hoje trabalho com a Civil Comércio, né, que ficou sabendo, corretor de imóveis, faz na área de corretor, mas voltei ao ano passado, eu tenho sempre essa coisa voltada, né, a criança, assim, como me ajudaram, eu não ganhei dinheiro suficiente no futebol, mas ganhei uma bagagem muito grande, né, de ter conhecido muitas pessoas. Hoje está dentro, pode me botar em qualquer lugar para uma conversa franca, se tiver um assunto, eu posso falar de política, religião, ou de qualquer coisa, se estiver dentro do meu alcance, a gente conversa, né, e a gente passar para outros. Então, como Siderópolis, muito me ajudaram, mesmo que foi aquela ajuda pequena, de muitos lá de Siderópolis que me ajudaram com uma mensal, que depois terminou, tu vai te ajudar, teu pai era super gente boa, que meu pai era sapateiro, ele ajudava todo mundo, tá? Olha, e a gente ia pagar, ele não queria receber. Então essas coisas vai vindo e vai entrando dentro da cabeça, né? Então hoje em Siderópolis eu trabalhava no esporte e aí olhei lá o esporte, deu a pandemia e tal, daí eu olhei lá, tinha muitos valores que nós só temos muitos jogadores, né? Eu falo na área de futebol, mas lá tem de atletismo, handebol, sempre tem pessoas em Siderópolis que hoje, né, sempre saíram bons administradores e tal, mas no futebol eu vi que ele ficou um pouco aquém. Aí eu já tive uma academia lá, 12 anos em Siderópolis, 10 anos, quer dizer, em Siderópolis, né? Depois fechei.
E aí eu vi o Itaúna Esporte Clube, estava lá meio desativado desde 2016, conheci algumas pessoas, eu falei, o Itaúna aí como é que tá? Tá desativado, tem uma pendência aí e tal. Eu fui lá, conversei com os diretores que eram antigos, e a gente fez ali, uns 2 amigos nossos aqui de Criciúma, mas eu peguei a presidência do Itaúna. Peguei a presidência do Itaúna lá em Siderópolis. Clube tradicional do Amador, né? Que já está desde 1952, colocamos tudo em dia, e eu montei a escolinha lá em Siderópolis. A gente está 2 anos lá e peguei no prefeito lá, né? Só prefeito, eu tenho Itaúna, que hoje pertence ao município, mas eu queria ver, com as instalações. Não, Sandro, enquanto tiver a escolinha, tiver esses projetos e tal. E aí a gente fez uma parceria, e hoje tem Itaúna lá Esporte Clube, até o Everaldo, esse mês o Everaldo, que jogou no Criciúma, eu contratei lá para estar lá fazendo um trabalho lá, que já tinha feito no Próspero, né? Tá na escolinha lá. E aí a gente tem uma escolinha lá com os garotos, a gente pega desde os 7 até os 16, 17, tem até um guri de 18 anos lá. Então, para passar um pouco de experiência, né, do que a gente de futebol, e se né, porventura sair lá alguns atletas no futebol, tudo bem, mas se não encaminhar como cidadão, né? Então, a gente tá fazendo trabalho, eu peguei o 2º ano que eu tô lá no Itaúna, fizemos para 4, os caras não tá fazendo trabalho legal, e agora a gente tá fazendo trabalho através de recursos. A gente hoje tem praticamente 60 a 50 moleques desde os 7 até os 17 anos, né? Então, às vezes o treino vai 30 da manhã, 30 da tarde e tal. E a gente está fazendo um trabalho voltado a isso, né? Então, como eu sempre falo, até o ano passado, eu chego lá, a primeira coisa assim, professor, nós temos que orar, né? Então, toda hora o nosso treino é para orar. Olha, diferente de quem está aqui, se não gosta de religião ou não, nós vamos orar. Então, ora ao Pai Nosso, agradece a Deus. E sempre passando aquela experiência de mostrar uma foto, de mostrar quem a gente foi realmente. Eu fiz um gol contra o Corinthians, vai lá dar uma olhadinha e tal. Então, essas coisas, joguei com o Criciúma, fui campeão. Então, passar esse conhecimento para aqueles que querem vencer, e também passo alguns, esse aqui foi jogar futebol, mas não deu, hoje é um treinador, o Lalo tá aí, o outro foi para lá. Então, para passar para esses jovens que, através do esporte, né, se tornaram grandes homens, né, falando da palavra, que é sempre, e para ter um encaminhamento. Então, hoje a gente está lá em Siderópolis, com o Itaúna Esporte Clube, né, trabalhando no ramo de corretor de imóveis. Que legal, porque essa coisa da escolinha, você falou um negócio aqui importante, né, Sandro? Você não vai fazer 20 jogadores lá num ano, 2 anos profissionais. São poucos que têm essa sorte de conseguir chegar num time profissional, jogar num time de futebol profissional, e especialmente num time grande. São pouquíssimos, né? Mas se vocês formarem o cidadão, isso é uma vitória que ninguém vai tirar de vocês. Formar o homem, formar o cidadão, isso aí tem que ser sempre o objetivo principal, e eu acho que, pelo que você me disse, é assim que vocês trabalham também, né? Sim, porque aí hoje, através do esporte, né, hoje tu se forma em educação física, porque a educação física, ela hoje não está só basicamente no campo, né? Tem área de piscina, tu tem uma área de administração, numa recreação num hotel, tu precisa estar. Então, o esporte ele caminha nisso, então, através do futebol, através de fazer uma educação física e mostrando. Então, acho que o melhor caminho que tem hoje, eu digo para pais e quero botar na escolinha, pode ser, pode ser, é a disciplina que vai dar. Isso. Né? Então, e pros professores e tudo, mostrar que a disciplina, não realmente, dá uma bola lá, vai lá, ou pega uma mensalidade e tal. Eu lá na escolinha nossa, lá é gratuita também, né? A gente faz um trabalho, eu vou através de alguns patrocinadores que me ajudam, né? Mas ela é uma escolinha totalmente gratuita, junto com uma parceria da prefeitura lá. Mas sempre mostrando para eles que a gente sai como um ser humano, né? Que é o mais importante, né? Você pode até não vencer como no futebol, mas aí você está inserido no contexto, e se eu enumerar, tem vários que fizeram um trabalho aí e estão aí na vida como empresários, como administradores, como jogador de futebol, e estão seguindo a vida. E a gente tem vários exemplos de grandes cidadãos formados aí que passaram por escolinha e tudo. Hoje são profissionais liberais, são professores, ensinando outras crianças a seguir o mesmo caminho, né, Sandro? Sim, sim.
Eu acho que é essa a questão. Hoje não, né, a gente fala em Brasil, né, sai para o mundo aí, vê essas notícias, e a gente vê, né, que é a questão do um caminho, né? Então, se você vai lá, e principalmente crianças mais humildes, mais carentes, você sempre dando oportunizando um pouco de experiência e passando porque eu também não passei por dificuldades, né? Nem por isso, eu sempre falo, né, que aí, Sandro, como é que é esse mundo aí? Esse mundo aí, se tu pegar, fiquei 5, 6 anos no cima de glórias, e era campeão, e aquele lá tinha isso pra cabeça, mas aquilo nunca me subiu pra minha cabeça, né? Então, eu sempre, meu pai e minha mãe sempre falaram, Sandro, só tem 2 coisas que tu não faça, a vida ela vai olhar, só que tu não use droga e não roube. Aí eu assim, então, não use droga e não roube, não use droga e não roube. Isso ficou na tua... Isso ficou na minha cabeça, e eu levo isso aí, eu sempre, em todo lugar que eu faço, eu levo. Então, e aí quando muitos aí, tu vê aquele tu jogou no Criciúma, e aquilo vai até pro ego do ser humano e tal, né? Então, mas hoje com a minha cabeça, né? Então eu tento passar um pouco que eu tenho, né? E quando eu não tenho esse conhecimento, eu vou em alguns amigos. Hoje nós precisamos fazer uma palestra e tal, e vamos lá, tu pode me ajudar? Não, Sandro, conta comigo. Professora, precisamos desse lado. Então se reúne em alguma sala lá, vai lá e mostrar um pouco do que a gente pode passar para essas crianças, porque às vezes uma palavra lá pode edificar e muito uma criança, né? Então a gente vai sempre passando, né? Então, até nessa questão de orar, antes e ele assim, mas por que orar, professor? Assim, vamos orar, porque assim, vai que tu saiu de casa, aí não foi muito bem com a tua mãe, com o teu pai, mas vamos orar ali para escrito, na hora que tu chegar em casa vai dar tudo certo. De repente tu vai ter uma prova lá e tu não sabe, mas vamos pedir para Deus mesmo que ele vai te ajudar, que tu vai lembrar. Então essas são essas coisas que a gente passa para eles para ver. Então sempre é uma coisa que a gente pensa que não, mas é uma sementinha que a gente vai colocando e ela vai colocando na cabeça das pessoas. Mas isso eu não tinha esse discernimento nessa questão. Isso foi a partir do momento que eu comecei a ir para a palavra. Eu digo aqui que eu não sou nenhum santo e não sou nada, mas ela começou a edificar de tudo, começar a subir em monte, a orar por pessoas, a falar da palavra mesmo, tá falando aí da palavra, assim, eu posso falar, se tu achar que ela é bem-vinda, tudo bem, senão continuamos amigos e tá, não pode falar, não posso falar, beleza, vamos sair. Então, mas a palavra em si, a palavra de Deus, e conhecer a Bíblia, que eu falo que a fé, o amor e a esperança é as 3 coisas, né? Então a fé é ouvir, né? Que é pela palavra, né? Que a gente sempre lê, então ler a palavra, um amor que Jesus sempre falava, amai uns aos outros como eu vos amei, né? E a esperança, porque se estiver lá na fé dele, o amor que ele tem, a esperança vai vir logo em seguida e a gente vai alcançar os objetivos. Então é dessa forma que a gente está conduzindo a vida. O Sandro, e a busca pela fé, o conhecimento da palavra, isso surgiu para você de uma forma mais forte, pelo menos a partir de quando, Sandro? Eu sempre tinha, às vezes, aí com o passar do tempo a gente vai, né? Uma vez, vou ser jogador, atleta profissional, jogador, daí eu orando lá para um Deus que eu não conhecia, que era aquela coisa, a Deus, né, pra gente ver. Orava, mas não conhecia, né? Não conhecia um Deus, um Espírito Santo e tal, que não é muitos, né? Então, eu disse assim, Deus, quando eu chegar com uns 30 anos, se eu tiver um carro, olha só a mentalidade, se tiver um carro, tiver alguma coisa assim, né, ser um empresário, né, tiver uma coisa, tá bom, eu já estou satisfeito, um carro, tá bom. Olha, a palavra, ela é poderosa. Eu parei de jogar com 30 anos. Com 30 anos? Olha aí, só. Aí, o que é que tinha 30 anos? O que é que tinha sendo? Tinha uma academia em Siderópolis, estava indo bem, uma escolinha, tinha 2 carros e tinha um apartamento. Tu pede a Deus e a gente sabe. E é esse Deus que está. Então, através disso, mas e depois de amigos, como tu falou, tem amigos, vão para a igreja, vão indo. Depois o Wilson já estava frequentando, Paulo Severo, que jogava no Amador aí, só vai conhecer um Deus, assim, eu conheço Deus e fui, aí comecei a ir na igreja e mesmo não me convertendo, eu tive que eu falo sempre, foi a minha mãe que ficou doente em 2001, e aí ela teve um câncer e ela com 70 anos e eu disse, nosso sofrimento e tal, agora com 70 anos trabalhou, ajudou. E eu comecei a orar, ia ia da Luterana Renovada, e a gente tinha encontro dos homens na segunda-feira, sempre orando, né? Para o homem, pro ser humano e como um homem também tratar a mulher. Tratar a mulher, tratar o filho, os caras separados, tratar a mulher e aquela coisa.
E eu sempre orando e tal, e eu um dia desafiei a Deus com a Bíblia. É? Eu disse, se tu é Deus mesmo, tu cura minha mãe. E eu não tinha me convertido, não desci nas águas, não tinha nada, mas já está conhecendo a palavra. A cura minha mãe, pô, ela 70 anos, olha ali, com câncer, tá indo lá, vejo ela definhar, pô, cuidou do meu pai, que meu pai era doente, tinha minha avó e tem um irmão especial, então era uma vida meia, né? Pô, dá mais uns anos de vida. E aí tu vê que é a palavra, assim como eu falei lá anteriormente. Eu disse que os 30 eu queria isso e tal, e aí quando isso aconteceu. E aí eu disse, se o senhor é mesmo realmente. Então a gente comecei a orar, e nos encontros de homens nós estávamos orando. E o pastor Marcos, tinha uns 30, 40 homens orando, né? Daí a gente fala no testemunho, e num momento de oração, ele veio e me abraçou e disse, o que eu estava procurando veio. E eu nunca falei com o Marcos, nunca vi ele e tal, e eu também não sabia o que era. Depois de 2 dias, a minha mãe tinha que ir na doutora Tânia, né? Que ela tinha um câncer, né? E a doutora, vamos ver o que nós vamos fazer, porque esse câncer, né, e tal. E cheguei no hospital e eu fui para pegar o exame. E uma coisa me dizia, vai lá, pega esse exame e abre. E eu pego esse exame, vou lá pegar o exame. Fui lá, peguei o exame e eu abri o exame. E tirei aquele, né, o lacrezinho lá. E eu olhei, eu estava tão... daí eu fui lá e abri, daí nada reagindo, nada. Eu fechei, eu fui lá. E aí a minha mãe tremendo, a doutora Tânia do lado. E a doutora, o que foi? Isso não é nada. Então, é essa palavra. Então, Deus, ele existe. Quando tu vai buscar, ele fala, mesmo eu não me convertendo, te deu essa graça. Deu essa graça. E ele dá a graça para todos. Né? E ela foi curada? E ela foi curada. E durou mais 9 anos. Meu e aí, quando Deus, veio que testemunho espetacular, quando né? ela veio novamente, eu já sabia, mas eu já estava preparado que ela deu realmente. Certo. Então, ali, não precisa vir, vem daqui a 5 anos, 6 anos, mas a senhora não sei o que dá. Mãe, vamos embora e tá feito. Então, e aí Deus vai trabalhando, então eu não poderia não amar um Deus desse aí de uma forma ou de outra, da forma que ele me agraciou dessa forma. Então, a gente procura conhecer mais as palavras. Então, no dia a dia vai ter luta, vai ter aflições, vai ter... e essas coisas são... Mas a gente vai aprendendo. Mas isso, através da palavra, lá te busca. Quando dá aflição, vai lá, refugia, vai para o monte orar. Não está aqui, está com trevas, vai pro... Então, essas são as coisas daí. E sempre fazendo bem. Então, eu procuro a fé, que eu sempre falo, a fé, o amor e a esperança. O termo de trabalho é isso. É a fé, vai procurar na palavra. Vai procurar na palavra. Se abraça nela, doença, na fé. Na fé, ele vai lá e dá. E o amor é amor pelos outros. E quantas vezes já pedi perdão para cara que eu nunca vi, eu queria te aceita o meu perdão, ficava com raiva, não, tira do coração. E vai, se eu sou um cara gente boa, não sou tão bom assim, porque tu não perdoou. Então, e aí eu levo isso aí e a esperança é que ele vai dar, né? Porque se tu tem a fé, vai e busca. Mesmo porque a gente, como eu falei, que eu não sou nenhum santo nem nada, mas se tu vai buscar e tu vai através do amor, aí ela veio naturalmente, aí quanto menos tu espera, ela vai. Então, tu fazendo, imaginando com Jesus Cristo do teu lado, com o Espírito Santo te abençoando, não tem... É verdade. Você foi batizado há quanto tempo? 18/9/2021. Assim como eu fui posso falar da igreja? Claro, imagina. E aí, eu ia na Luterana Renovada, fiquei uns, olha pra gente, 7, 8 anos e não descer nas águas. Descer nas águas? O que é descer nas águas? O que é isso aí? E aí eu sempre falando com o pastor Edilson, que jogou comigo também, Edilson Militão, e eu não sei, estava na praia, o irmão dele tinha vindo dos Estados Unidos, Edmilson, a gente conversando, Edmilson. E eu, uma dessas orações na parte da manhã, e só está faltando eu me batizar. E eu tenho que me batizar. E eu fui na casa do pai, o Edmilson, o Edilson me convidou, vamos lá. Daí eu fui. Aí fui no culto, fui lá no momento que o pastor chama para ir fazer uma oração, fui lá na oração. No segundo dia, o Espírito Santo tocou e disse assim, tem que ser batizado. Tu tem que descer nas águas, tu tem que descer. E aí eu fui e falei, Edilson, eu preciso... Tu não quer, tu é pastor, tu tem esse poder, eu quero que tu me batize. Vamos, pega um... Aí ele assim, vou falar com o pastor aqui, o pastor Robson. Aí o Robson, se tu quiser sábado, eu te no sábado. E era, então vamos sábado. Lá no Rio Jordão, em Siderópolis, lá em Siderópolis. E aí... Foi um batismo, assim, coletivo? Muitas pessoas? Só você? Eu. Olha aí que legal. Daí ele assim, daí era um sábado, se chover, daí no... Sexta-feira chuva, como se tivesse, tava chovendo agora. No sábado... Abriu, era 8 horas a hora que nós íamos, né?
8 horas parou de chover. Dele, vamos. A gente foi a mesma coisa. Eu tenho as fotos e tudo, parou. Nós fomos lá, fomos no Rio, foi o batismo. E as fotos é impressionante. Se mostrar as fotos, eu te mostrar, é impressionante. Daí foi, aí desci nas águas e a gente está buscando. Hoje a minha esposa vai junto comigo na igreja, a gente está buscando. Porque assim, né, Dante, é para liberar, porque o mundo ele é bom, se tu coisa ele é bom, as coisas são boas, é o que apresenta, tu tem que estar lá, tal, e a gente tem que fugir, mas eu sempre fui uma pessoa pública, minha esposa também, a gente trabalha em prefeitura, ela trabalhou muito tempo, trabalhou com deputado, a gente sempre está no mundo, é bem complexo, então a gente tem que ter um jogo de cintura, mas sempre levando a palavra e estando junto, né? Então hoje ela está indo comigo também, e ela está vendo, e aí daqui a pouco todos vão indo por um caminho, mas essa foi a minha conversão, e que eu falo que foi aquela questão de, há tempos atrás do futebol, que se estivesse com 30 anos, ganhasse tudo, para mim era tudo, porque em casa não tinha nada, se eu tiver uma empresa, tive uma academia, fiquei por um bom tempo, aí depois botei um comércio, tive carro, tinha 2 carros, tinha onde morar, tá bom? Então Deus tudo, é isso que tu quer. Então foi sem conhecer aquele Deus. E depois a questão da minha mãe, e se nós ficar aqui, tem várias, e ele tal. Então, e nisso eu falo do Edilson e do Edmilson Militão, que jogaram comigo. O Edilson hoje é pastor, e o irmão dele, que era antes e ele falava, Sandro, Deus vai tocar. Nós íamos na alarme, passava, né, jogava uma bola, falava na alarme, tá, opa, tá, e ele passava, Deus vai te tocar, Deus vai te tocar. Então foi indo e ele vai tocando, ele vai mostrando, tá? Eu acho que a 3ª, 4ª vez eu não sou nenhum santo, eu não sou nada, mas através da palavra, e a gente vai indo, vai se conhecendo, então mais, tu começa, o Espírito Santo vai tocar assim, calma, relaxa teu coração, calma, tuas aflições, tuas ansiedades, não vai tomar mais calmante, calma, deixa que eu te acalmo teu coração, calma. Então essas são as coisas, então é a procura, a gente espiritualmente, né, que eu digo a prosperidade, que a gente busque, a gente tem que buscar a prosperidade espiritual. É isso aí. Essa é para a eternidade. Para a eternidade. Então, tu procurando a prosperidade espiritual, tu estando bem, ela vai vir automática, porque às vezes estão procurando o dinheiro, tá? Que nós somos obrigados, porque o dinheiro ele rege, a gente tem que ter, precisamos, né? Precisamos. Mas tu buscar a espiritual, que ela vai te dar aquela calma, aquela paz, aquela serenidade, e aí tu vai ter o teu conforto de viver no teu dia a dia. Que legal. Eu vou aprendendo com meus entrevistados cada vez mais aqui. A cada entrevista eu aprendo mais. Bom, estamos em cima do horário. Sandro Mota, ex-lateral do Criciúma. Muito obrigado pela tua participação aqui, Sandro, que é de Siderópolis, terra do Valdo, né? Que jogou uma barbaridade, seleção brasileira, etc. e tal. Obrigado pela tua participação, que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima oportunidade. Não, eu agradeço a oportunidade, né, Dante, da gente estar expressando aí, e dizer que Deus é a força maior, e que o Espírito Santo, o Espírito Santo está aí para nos consolar, e todos que estejam aflitos, pegue uma palavra da Bíblia, medita nela, fala nela e busca, que provavelmente vai alcançar seus objetivos. Tá certo. Gente, muito legal, foi muito bom ouvir aqui o Sandro, que foi nosso convidado hoje, filho de Siderópolis. Como é que era o nome do seu pai? Ele está falecido, sim, né? Era isso. Joaquim João Mota. Era sapateiro lá em Siderópolis? Ele era sapateiro, e foi um sapateiro bem... Imagina. Então a cidade é pequena, então todo mundo conheceu o Joaquim, né? Joaquim Mota. E a mãe? E a Maria dos Santos Mota. Então, Maria dos Santos. Que tá na paz lá com o Senhor, né? Então, mas são as pessoas abençoadas que deram esse caminho. Eu tenho 2 irmãos, tenho 3 irmãos, além de mim, né? São a Suzana, o Sérgio, e tem um irmão que é o especial, que veio, que é o último, né? Que é o Marcelo, que é uma pessoa especial da nossa família, que veio também, que eu digo que Deus, ele foi o último, mas que veio para unir, que hoje a gente está, que é um milagre, e que a gente está hoje aí unido, tá todo mundo levando a vida de uma forma honesta e ordeira, né, com a palavra de Deus. É isso aí. Um abraço. Sandro Mota, nosso convidado de hoje. Olha, um abraço a todos, foi muito legal conversar com o Sandro. Fiquem com Deus, lembrando sempre que o nosso Fé em Campo é apresentado no sábado, das 10 às 11 da noite, com a reprise na sexta-feira. Eu falei sábado aqui? Não, perdão. É apresentado na quinta-feira, das 10 às 11 da noite. E reprise na sexta-feira, do meio-dia a 1 da tarde. Um abraço, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até mais.